a gente acaba tendo esse cenário de o laudo que vai determinar para a gente, entendeu? A partir do momento que esse laudo determinou, a pessoa vai ter a periculosidade. Então, normalmente os caixas recebem, aquele que lava o carro, que se está perto das bombas ou não. Isso é o laudo que vai determinar. A partir do momento que determinou, ele vai estar recebendo lá a periculosidade dele, tá? E aí, os vouchers seriam em dinheiro mesmo? E aí é perigoso demais, hein? Você pagar algo, né, em dinheiro para o funcionário que é registrado, que tem um contrato, e você pagar em dinheiro, eu diria que é o termo que eu usava no passado aí, que ainda existe hoje, que é o caixa 2. Que perigo isso, né? O que é esse caixa 2? Esse caixa 2 é eu pagar para o funcionário outras coisas que eu não vou colocar na folha. A partir do momento que eu não coloquei na folha, o que acontece por eu não ter colocado na folha, né? Eu estou onerando, eu estou deixando de pagar, né, algo para o meu governo. E isso é sonegação, isso está errado, né? Então, quando a gente tem muito cuidado com essas questões, se o voucher é dinheiro, a gente tem que ter realmente o dinheiro ali. Então, a remuneração estratégica, né, ela tem que, é bacana, ela é muito bem vista aos olhos de todos, para nós, como funcionários, nós queremos mesmo, mas para as empresas tem que ter bem cuidado de como que a gente consegue driblar isso para pagar essas coisas diferentes. E se eu for pagar essas coisas diferentes, muito cuidado para que não caracterize um salário, para eu não demonstrar que isso está sendo desonerado, né? Eu estou deixando de pagar algo para o governo, porque aí a multa, e aí quem paga errado, paga 2 vezes, tá? Esse ditado aí, ele existe aí, desde que eu me conheço como gente, e é bem a realidade mesmo, tá? Olha aí, ó, o Linaldo falando que o primeiro carro dele, o Fuscão dele, provavelmente, não sei se era o Herbert ou não, né? Mas ele comprou com hora extra, né? E olha que interessante, né? E é bem isso mesmo. O quanto que, de repente, a gente fazendo hora extra, a gente acaba agregando aí valor no salário da gente. Entra no budget, entra no valor muito maior, né? E aí eu trabalho nessa área e já recebi há mais de 2 anos os vouchers. Então, Elaine, isso aí é um perigo, porque você está recebendo mensalmente, né, esses vouchers. Isso pode ser caracterizado como algo que a tua empresa não está fazendo recolhimento dos impostos, e nem para você, né, se a gente for ver. Então, quando a gente fala assim, eu recebo comissão, mas eu recebo fora da folha. Lembre-se, comissão você tem que pagar imposto sobre ela, você como funcionário, né? A empresa tem que recolher o INSS em cima disso, e ela também tem que apurar o valor de fundo de garantia para o seu recolhimento para ser pago. Então, olha quantas coisas que, de repente, a empresa está deixando de fazer, só por não transitar na folha de pagamento, né? Então, essas coisas aí são delicadas, né, para a gente pagar. E existem algumas empresas, na época que eu comecei a implementar e mexer, vasculhar em implantações de e-social, eu me lembro que muito se dizia o seguinte: existem alguns benefícios que eu pego do caixinha da empresa, ou eu vou lá e presto conta e eu pego esse reembolso, né? Existem algumas coisas, por exemplo, vamos dizer que esses vouchers eu pegaria de uma outra área através de reembolso. Só que eu vou tirar um histórico e a gente vai olhar que todo mês é o mesmo valor. Aí você fala, mas que interessante isso, né? Se aí você vai vasculhar, o auditor vai lá, o fiscal vai lá, ele vai começar a ver que isso era algo que você teria que estar recebendo como salário. E aí a empresa tem que pagar tudo de novo, tá? Então, olha que interessante a famosa frase de quem paga errado, paga 2 vezes, né? E o funcionário, a Tássia está falando que o funcionário da empresa fez horas extras na pandemia e tirou R$ 1.600 em 36 dias. Pois é, Tássia, assim, a pessoa, primeiro que a hora extra, né, quando mais precisa trabalhar, enfim, a pessoa vai trabalhar, só que veja o lado, né, se você trabalha numa área de fábrica, por exemplo, que são trabalhos bem mecânicos, né, a partir do momento que chega num determinado horário ali, de tanto você está fazendo, o teu cérebro já não está mais funcionando, ele só está fazendo ali por fazer,
Você não consegue mais desenvolver isso, né? Eu até digo e digo que a Valdenice é uma guerreira ali, que o vídeo dela tá ligado, e a gente está vendo que ela está bem cansada, né? Vai saber quantas horas a Valdenice está ligada no termômetro aí, né? Quanto tempo que, de repente, a Valdenice está aí, né? Fervendo aí na aula dela e trabalhando e assistindo aula e driblando. Chega no momento que, por mais horas extras que nós queremos fazer ou exigir de um funcionário, as coisas vão ficar atropeladas, a gente não vai conseguir desenvolver. A gente para, a gente trava. Tá? Isso aconteceu comigo no começo da pandemia. Eu estava trabalhando na primeira semana até 2, 3 horas da manhã, eu não ia dormir direito, né? Por quê? Para terminar tudo que a gente precisava, para adequar tudo que a gente precisava das medidas provisórias. Ah, é o momento que é o pico que a gente tem que fazer, ok. Nós concluímos, nós fizemos, ainda estamos um pouco dessa forma, o meu time também, mas o que acontece? Tem que ter um momento que você tem que parar, porque senão daqui a pouco seu cérebro não funciona mais, né? E o perigo que se você tivesse fora da empresa, na empresa, né, o ir e vir, né, porque você já não tem mais os reflexos, porque você não está dormindo direito mais, né? Então, essa questão de horas extras, quem vai ser líder, quem já é líder, quem é de RH, tem que olhar um pouco disso. Às vezes a gente exige muito, né? E aí não tem essas contrapartidas, tá? E olha lá, a Valdenice está lá desde as 8, né? Deve ser um trabalho difícil aí para a Valdenice, né? E assim, a gente sabe o quanto isso é difícil, né? De estar ali trabalhando, acompanhando, enfim. Mas o quanto que, de repente, ela tem dessas vantagens ou não aí de ter algumas remunerações estratégicas, né? Então, a hora extra, eu não entendo que hora extra seja uma remuneração estratégica, tá, pessoal? Eu entendo que hora extra é algo, assim, que tem de errado na empresa, eu não sou favorável, para o meu bolso, né, claro, a gente trabalha mais, a gente ganha mais, isso é bacana, né, mas não é legal quando a gente fala em hora extra de um modo geral, seja para a empresa, seja para a gente, né, a gente sabe que, né, o Linaldo comprou o Fuscão dele lá, mas, assim, às vezes a gente pode ter alguns impactos aí, de repente, o porquê, o quanto, né, que vai valer a pena eu trabalhar e girar tanto para poder ganhar aí, essa pessoa que ganhou aí os seus R$ 1.600, o de hora extra, o quanto que não deve ter feito aí, né? Então, acho que... E aí a Valdenice está falando, olha lá, ela não recebe hora extra, a mesma coisa que eu, Valdenice. Né? Por ser cargo de confiança, a gente não tem hora extra. E aí o que acontece? Eu posso virar à noite, varar à noite, eu não recebo hora extra. Né? Então, de repente, o meu analista, se ele for ganhar hora extra, o salário dele vai ficar maior do que o meu de determinado mês. Né? E é bem isso mesmo que acontece. Ah, mas e aí qual é a vantagem de ter um cargo de liderança, né? Qual é o cargo de ter a questão da confiança? Que, de repente, é o sonho de consumo de todo mundo. Ah, eu quero chegar a ser o diretor de uma empresa, quero chegar a ser gerente, um diretor, né? Ou um supervisor que seja, né? É bacana, é gratificante, você está ali formando pessoas, você está ali comandando, você ter uma área para você desenvolver, isso tudo é muito legal, né? Só que tem esses outros lados também que a gente acaba saindo de uma zona de conforto, porém, é aquilo a questão de confiança. Se eu chegar para minha gerente e falar, ó, segunda e terça eu não vou trabalhar, tá tudo sob controle, beleza, fica em casa, né? Então, acho que entra naquela questão de confiança, por isso que o nome tem a questão de ter o cargo aí de confiança, né? Mas, enfim, né? E aí, quando a gente fala em ter somente, vamos dizer que eu vou manter meus funcionários com remuneração fixa. Então, aquele funcionário ele vai entrar para ganhar R$ 2.000, ele só vai ganhar os aumentos salariais conforme o acordo coletivo, com o INPC, né, aquilo que é o aumento salarial de lei, e vai sempre ganhar aquilo ali. O que vai acontecer com esse funcionário, né? Tem o lado bom, tem o lado ruim, o que vocês me falam? Qual a vantagem disso, né? Existe alguma? Que é o que acontece com a maioria da gente, né? Você foi contratado para ganhar X valor e a gente vai sempre ganhar aquele valor todo mês. Mas e aí, tem alguma vantagem? Vocês enxergam isso como vantagem ou não? O que vocês me falam? Você perguntou se existe qual a vantagem de você ter um salário fixo, é isso? Que é o normal de todo mundo, né? Sim. Existe alguma vantagem nisso? Sim, Porque, existe, né? Ter um salário fixo. Porque se você está numa área
comercial. Aí você tem que vender para você alcançar um valor. E nem todos os meses você consegue ganhar aquele valor. Mas aí você tem o fixo lá garantido, vamos dizer assim. Né? Sim, está garantido. Um belo exemplo. Agora, aquele que não tem, de repente, uma remuneração aí, uma comissão, né? Igual eu não recebo comissão, não preciso vender, alguns outros aqui também provavelmente não tem, e aí vai ganhar lá os seus R$ 2.300 por mês. Você já sabe todo mês quanto você ganha, né? Então, a vantagem disso, que eu diria, é assim, você vai fazer o seu budget, você vai se programar, você vai se planejar com aquele valor que você tem. Se você ganhar no meio do caminho uns prêmios a mais, que a remuneração estratégica que a empresa está olhando para mim, é muito melhor, né? Eu estava no meu orçamento com um valor de 2.000, agora veio 1.000 a mais, aí tá legal para mim, né? Mas dá para dar uma melhora aqui, vou fazer tal coisa, enfim. Então, isso é legal. Por isso que a remuneração estratégica ela é importante, seja para fixa ou seja para variável, né? Quando a gente fala do fixo, para a gente fazer um budget em RH, por exemplo, de valor fixo, é fácil para mim, certo? Porque eu vou fazer assim, quanto que a empresa da Andrea, com 10 funcionários que ela tem, cada uma ganhando R$ 1.000, ela vai gastar no final do ano? Eu já sei, porque os salários são fixos. Então, fica fácil para eu fazer um budget de salário, né? Agora, vamos dizer que você tem aí uma remuneração variável. O teu planejamento, ele vai estar furado em algum lugar. Você pode fazer um planejamento com base no ano passado do que foi vender, do que vendeu. Mas aí, para esse ano, é um novo cenário. Aí a gente entra num ano com pandemia, que ninguém está vendendo mais nada, né? E aí, olha o encrenca que fica, né? O budget dessa empresa vai virar uma loucura. Né? Então, olha o quanto que, de repente, tem de exercício nesse sentido, né? Então, quando a gente fala em remuneração variável, uma das questões de não ter essas vantagens para o budget, né? A gente acaba não tendo uma vantagem de estar sempre com os valores, né? Porém, a gente tem um outro lado que eu posso desenhar, eu posso motivar esse meu funcionário. Como é que eu vou motivar esse funcionário? Pelas metas, de repente, que ele atingir, alguns indicadores que eu coloco para ele e ele ganha. Existem algumas empresas, eu vi que foi na turma passada, que a empresa faz o seguinte, se a pessoa não tiver nenhuma falta injustificada, e também tem a falta justificada. Qual é a diferença, né? A justificada é aquela que é entregue por legislação algum documento que comprove a falta dela. Um atestado médico, por exemplo, né? Uma doação de sangue. Então, eu tenho como comprovar o porquê que eu faltei. Essa é a falta justificada. Mas eu também tenho a falta injustificada, que é aquela que o funcionário não me avisou e simplesmente faltou, né? E aí eu posso fazer algumas regras dentro da empresa que se o funcionário não tiver, né, falta justificada, que é de atestado médico, ele pode ganhar uma cesta básica, por exemplo, um cartão de vale alimentação, para a gente diminuir o absenteísmo. O absenteísmo é o indicador que a gente faz para olhar, né, o quanto que tem de faltas e horas produtivas, enfim, e eu consigo fazer algo. Então, eu vou premiar essas pessoas, eu posso fazer isso. Tem empresa que faz isso hoje. Acaba sendo uma remuneração estratégica, queira ou não, né? Aí vai falar, pô, mas a pessoa não pode ir no médico, né? Ela pode. Ela vai à noite, ela vai de sábado, ela vai de domingo. Eu mesmo já fui fazer exames do Debonheur-Hemo de rotina num domingo. Domingo, 6 horas da manhã, eu estava lá, tirando sangue, fazendo um monte de coisa, né? E aí eu precisava disso? Não, podia ir durante a semana, né? Então, claro que tem alguns que a gente não consegue agendar, né? Tão, como é que eu vou dizer? Tão tarde, né? Estão no sábado, no domingo, ou mais tarde, tem alguns que não atendem, então aí eu tenho que ir, não tem jeito. Mas era uma forma de eu diminuir esse meu indicador, para deixar com que as pessoas tivessem mais ali a participação, tá? E aí, o que eu vou fazer, né? O budget, eu não vou conseguir mensurar muito esse budget, porque é variável, eu não consigo... como que eu vou conseguir traçar um budget 100% próximo? Vou pegar com base nos anos anteriores, se eu começar do zero, quanto mais ou menos meus funcionários vão vender,
né? Então, a gente tem aí uma diferenciação, eu não vou conseguir estar com o meu budget mais certinho, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem um outro fator, que é a remuneração por competência. Como que eu faço uma remuneração por competência? Tem a por estratégica e pode ser uma forma de remunerar estrategicamente, mas através da competência do funcionário. Então, eu posso aumentar. Pode falar. Não cortando, mas só para complementar também, eu conheço empresas que ela dá bonificação para departamentos, vamos supor assim, o departamento de RH, lá o departamento de seleção. Tem um budget de X valor para gastar no ano. Aí se faz uma medição no final do ano e fala assim, você conseguiu fechar um caixa positivo, você não ultrapassou o budget que te passamos, e sim você economizou. Em compra de sistemas, de investimento, você conseguiu ter uma redução. Então vocês vão ter uma bonificação. Eu já vi empresas pegando o valor da bonificação, vamos falar assim, o valor que eles conseguiram economizar, vamos supor, tem 100 mil de budget para gastar no ano. Eles conseguiram ter no caixa deles no final do ano 10 mil. Esses 10 mil vai ser dividido para o departamento. Já vi empresas fazendo esse tipo de bonificação. Eu já vi isso também, Tiago, mas eu vi, na empresa que eu vi isso acontecer, o budget, quando ele foi criado, né, ele já foi criado sem folgas, tá? Porque senão a pessoa coloca mais, aí claro que ele vai sobrar, né? Então, quando a criação do budget, já tem que fazer sem folga nenhuma. Ou tipo, você vai gastar isso. Sem folga mesmo. Né? Exatamente. Sem folga e aí mesmo, a pessoa consegue economizar. É isso aí, perfeito. Né? E como que a gente faz essas economias, né? Às vezes, é como eu falei, por exemplo, uma conta de luz. Será que eu consigo diminuir a luz na minha casa? Se a gente parar para pensar, a gente consegue. Aí você vai falar, professora, mas como isso? Consegue. Banho com menor tempo, desliga os equipamentos da tomada, o computador agora a gente deixa 24 horas ligado, começa a pôr o descanso de tela, né? Queira ou não queira, vai ter uma economia no final, você pode ter certeza disso, né? E são coisas pequenas. Agora, imagina numa empresa, quantos computadores não tem, quantos cenários não tem, então acaba tendo uma economia sim. E aí, num cenário desse, Thiago, é onde entra a economia que aquela pessoa fez, entendeu? O quanto economizou. Isso é bem legal mesmo. E quando a gente fala em remuneração estratégica, eu posso atrelar a competência do funcionário. Então, eu posso dizer como que está a competência dele, né? Então, eu determino 2, 3 competências dele, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que fazer daquela forma, só que aí entra um plano de carreira, né? Que a gente tem que também ajudar. Porque senão de nada adianta eu implementar tudo isso e de repente eu exigir do funcionário que ele vá em busca de estudo, que ele traga mais competência para dentro de empresa, que nós, RH, empresa, promova todo esse processo para ele, e aí eu não tenho um plano de carreira traçado. Ou seja, ele vai dizer assim para mim, tá, você está criando todas essas metas, você está exigindo para mim, mas o que eu vou ter em contrapartida? Não vai ter nada, a gente só vai analisar, mas remuneração nesse momento não e tal. O quanto você consegue motivar essa pessoa para atingir aquela meta? Você não vai motivar, né? Porque a pessoa fala, poxa, mas eu vou fazer e não vou chegar. E se eu não fizer? Bom, se eu não fizer, você vai ficar lá marcadinho, vai ter um ponto de interrogação, por que ele não fez? Mas aí você entra com as suas justificativas do porquê você não fez, né? Mas quando a gente fala em remuneração estratégica, em PLR, em metas, se não tiver o agrado final, de nada adianta depois, porque a pessoa, ela vai fazer mais e não vai conseguir chegar em lugar nenhum, ela não vai ter nenhum valezinho a mais lá para ela, né? E às vezes, pequenas coisas, né? A gente mesmo. Se a gente parar para pensar, o quanto que a gente não gosta de agrado, né? E pequenas coisas, não precisa ser coisas grandes, não precisa ser coisas valiosas, né? Eu acho que o pequeno, ele faz uma diferença. Para uma empresa, né, você fazer lá um dia de aniversário, igual falou aqui, né, da pandemia, de dar uma ajuda de custo para as mães, né, para as crianças se preocuparem, isso tudo faz parte, né? Então, o quanto isso faz uma diferença, né? E quando a gente fala no plano de carreira, a gente tem que ter muito bem estruturado dentro de uma área a questão de cargo e de função. Eu já expliquei isso para quem teve aula comigo em cargos e salários, na graduação, eu expliquei essa questão de cargo e função, que são coisas distintas, né? O cargo é o nome que eu batizo que eu quero, assistente de RH, analista de IDP, né? É o nome que eu dou. Mas a função, aí sim, é o que eu realmente executo, o que eu faço. E é como o Tiago falou,
quando eu tenho uma pessoa que ele está lá na bomba de gasolina, o cargo dele é A, e ele está lá em outra área, o cargo dele é B, ou mesmo assim o cargo dele é A, porque eles são as mesmas funções, um ajudante de operação, né? Mas só que na área onde aquele funcionário, o João, trabalha, e o Mário trabalha em outra, né? Esse tem periculosidade e esse não, mas o cargo deles, dos dois, são ajudante. Um pode ajudar o outro, tem que tomar cuidado quando tem as periculosidades, porque senão você vai se esbarrar nisso, né? Quando um vai cobrir férias do outro, você pode até falar para ele, ó, você vai cobrir férias dele, lá você ganha periculosidade, mas quando você voltar para aqui não tem mais, tá? Aí tudo bem, mas desde que o salário seja igual, senão você vai colocar uma outra pessoa lá para cobrir férias da pessoa e o cargo dela ou é muito inferior ou é superior, tem que tomar muito cuidado disso, tá? André, sim, eu estava lendo alguns textos sobre remuneração estratégica e eu vi, não são desvantagens, mas são coisas que tem que tomar cuidado. A competitividade dentro das áreas, por conta do valor que vai receber ou do prêmio que vai receber. E o funcionário trabalhar excessivamente, ao ponto, igual você falou, das horas extras, que ele não vai conseguir entregar no final do dia com a qualidade que ele começou entregando de manhã. Então, é uma coisa que tem que ter bastante cuidado, né? Isso mesmo. Né? Quando a gente fala, né, de a gente comentar que a gente tem aí um cenário de uma remuneração estratégica e você cria metas individuais, você cria um cenário dentro da área. Então, aquele vai querer fazer mais, né? E aí ele vai esquecer de ajudar o outro porque ele tem a meta dele para entregar. Eu não sei se vocês já foram nas lojas de sapato da Rua 12 de Outubro, com certeza vocês já participaram, já entraram, e vocês talvez possam ver lá a loja da 12 de Outubro, às vezes lá é organizadinho, né? Você entra na loja, vem uma pessoa, posso te atender, aqui está meu nome, está aqui também o papel, né? E aí, quando você entra de novo naquela loja, se você não procurar aquela pessoa, ele vai lá depois falar, pô, você voltou e nem veio me procurar, né? E o outro pegou, mas o outro também não falou para ele, então tá aqui, já que você fez o primeiro atendimento e tal. Não, porque ele tem que atingir a meta dele, né? Então começa uma briga aí, vamos dizer assim. Aí, para se ter um ambiente de trabalho saudável, acaba indo por água abaixo outras coisas. Então, às vezes, você quer premiar um funcionário, você quer fazer algo, mas você cria uma concorrência dentro do departamento. Isso tem que tomar cuidado mesmo, tá, Amanda? Isso é difícil, é complicado, tá? Mas, e aí cabe ao RH, cabe ao líder, tá sempre olhando esse tipo de coisa para não deixar que isso aconteça, né? Principalmente essa questão de briga, né, entre dentro de uma área. E isso pode acontecer, tá? A área de vendas, normalmente, às vezes a pessoa sai de férias, o cara foi lá comprar um carro, sei lá, uma casa na imobiliária, aí o cara sai de férias, bem na hora que o cara saiu de férias, o cara resolve comprar, ele volta na loja, e aí a comissão acaba sendo para o cara que estava lá vendendo, é sacanagem isso, né? E há empresas que permitem que aconteça isso. Então, quando acontece no ramo imobiliário, de um corretor, né, sair de férias, ele acaba deixando para o outro, falar, ó, essas pessoas já vieram aqui, já me procuraram, se ele procurar novamente, a gente divide a comissão, que é o correto, talvez, para dividir a comissão, por quê? Porque quando o cara voltou, ele que vai acompanhar o cara, ele que vai fazer o contrato, ele que vai fazer o trabalho, então ele também está fazendo algo, né? Mas aí, se aquele corretor, ele não tiver essa pegada de ser amigo, de ser companheiro, ele vai lascar o outro. Ele simplesmente vai falar, não, eu vou pegar a minha comissão aqui e dane-se, ele não estava aqui, azar o dele, né? E não é justo. Então, às vezes, isso pode acontecer, aí uma concorrência no próprio departamento, que se torna totalmente impraticável. Aí a remuneração estratégica deu tiro no pé, né? Porque você não está fazendo nada estratégico, você só está lascando a sua área mesmo e prejudicando do próprio departamento. Então, é melhor deixar o salário fixo para todo mundo mesmo lá e não criar concorrência, né? Na minha opinião. Bom, como é que a gente faz todo esse processo de remuneração estratégica para existir isso? Para quem que eu dou mais? Para não chegar nesse extremo que a Amanda falou, de um trabalha mais, outro trabalha menos, outro fica com volume de trabalho. Primeira coisa, eu tenho que ter uma descrição de cargo bem detalhada o que cada funcionário faz, e a partir daí eu tentar separar, né, ou essas descrições de cargos, eu tenho que comparar as pessoas para saber quem está fazendo o quê, para que numa hora de fazer um job rotation, né, de fazer um rodízio na área,
ou igual o Tiago falou, mudar as áreas que têm periculosidade, enfim, isso tem que constar na descrição de cargo, até para que eu possa diferenciar isso e ver para onde que essa pessoa pode trilhar, para onde ela pode ir, para onde ela tem que seguir, o que ela precisa para chegar num nível maior, no analista 2, analista 3, analista 4, que é o plano de carreira. Então, tudo se começa por uma descrição de cargo. Descrição de cargo é muito simples, é um formulário que vocês encontram na internet, qualquer tipo de formulário, ele atende aí uma descrição. Ah, não tem formulário? Escreve descrição do cargo do João, o que ele faz? Né? Vou lá e vou escrever o que ele faz. O que a Andréia faz? Vou lá e vou escrever o que ela faz. Para que a Andréia precisa fazer o que ela tem? Ela precisa ter faculdade? Ela precisa ter habilidade em Excel? Ela precisa ter dicção boa? Ela precisa ter inglês? E aí você vai formulando toda a descrição do cargo daquele funcionário. A partir daí que você fez, você vai fazer a análise do cargo deles. E aí você vai ver e comparar se as pessoas não estão ganhando mais, estão ganhando menos. Porque para você chegar numa remuneração estratégica, essa base ela tem que estar muito boa. Porque senão você pode ter pessoas que fazem as mesmas coisas e ganham com salários diferentes. Então eu tenho que ter algo diferente um do outro. Ou porque aquele precisa mais de responsabilidades, ele tem a chave do cofre, ou porque ele tem um inglês. Então eu tenho que diferenciar aquele cara. Mas ele usa o inglês na empresa? É necessário para o cargo? Não. Então, ok, ele tem inglês, mas não é necessário. Então, eu não posso dizer que porque ele tem inglês que ele está sendo promovido. Não é por conta disso. Porque se na empresa eu não uso o inglês, né, não faz sentido. Então, eu teria que ter a descrição de cargo bem detalhada nesse sentido. Né, o que realmente aquele cargo precisa. E aí eu começo a fazer essas análises. Aí eu vou evitar pagamentos indesejados, pagamentos diferentes, funcionários fazendo a mesma coisa e ganhando salários diferentes, e aí sim eu vou partir, né? Depois sim eu faço a remuneração estratégica que a gente comentou. Essa é a base de tudo, tá? É ter essas descrições aí muito bem detalhadas. Depois que a gente fez essas descrições de cargo, essas descrições elas podem ser feitas pelo próprio funcionário, ele escreve, ou o gestor faz, ou você chama uma empresa especialista em consultoria de remuneração, de cargos e salários, para olhar todos os cargos que você tem na empresa e fazer essas comparações, né? Ou quem é de RH e quer desenvolver cargos e salários na empresa também consegue fazer indo por esse formulário. Aí faz análise, depois faz pesquisa de mercado. Então, você está coletando os dados. Por mais que eu, Andréia, faça a minha descrição de cargos, que nada mais é do que o meu currículo, vamos dizer assim, né? Eu estou escrevendo o que eu faço. O meu líder, ele tem que entender o que eu faço. Porque, às vezes, o líder não sabe o que o funcionário faz. Quase, eu diria, 70% dos líderes aí, ou mais, não sabem o que realmente o funcionário faz. Tá? Isso é praxe. Né? Todo mundo balançando a cabeça assim, né? Que está dizendo que é bem isso mesmo. Quantos, né? E, às vezes, vão implantar alguma coisa ou querem fazer algo e não conseguem nem lembrar, nem dizer o que aquele funcionário faz. Né? Então, como que essa pessoa pode tratar de remuneração estratégica com a equipe dela? Porque ela não sabe nem o que o funcionário faz. Difícil, né? E aí, como que um RH de uma empresa, quem está lá na linha de RH, que faz a parte de remuneração, cargos e salários, ela, sem entender o que aquele funcionário faz, ela pode dizer, fulano vai ganhar tanto, ciclano vai ganhar tanto. Como que ela define isso? Né? Então, para a definição disso, começa por uma descrição de cargos, quem está na frente para entender todos esses cargos, fazendo o momento da análise, é nesse momento que essa pessoa levanta a bunda da cadeira e vai lá onde aquele funcionário trabalha e olha o que realmente ele faz, tá? Aí sim ele vai conseguir entender o que aquele funcionário faz. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir chegar nesse extremo, tá? Lá no slide da gente, que eu coloquei lá no portal, no Que Mágico, a gente tem um estudo de caso onde eu coloco uma entrevista de cargos e salários. Então, se vocês depois quiserem, né, entender um pouco mais como é que eu chego na descrição de cargo, como é que eu consigo fazer, desenhar um cargo de uma pessoa, tem tipo uma entrevista lá, né? Então, fala para mim o tempo da sua, de serviço na função. Quanto tempo você tem? Ah, eu tenho 10 anos. Tá, mas para alguém entrar na sua área, fazer o que você faz, precisa ter 10 anos da função? Ah, não, 1 ano só é o suficiente. Obrigado, né?
Qual que é o seu cargo anterior? Você veio para cá com experiência ou sem experiência? Né? Fala para mim o que você faz, como que você faz, para que você faz, e aí você vai escrevendo junto com aquela pessoa toda a descrição de cargos, né? E aí isso a gente tem, essas perguntas que eu coloquei aí, tem no finalzinho lá do slide que está lá no Que Mágico, tá? Para ajudar, para desenvolver, se vocês quiserem, até para vocês mesmo. Quero fazer meu currículo, não sei nem por onde começar, ou quero olhar se o meu currículo está bom. Olha essas perguntas lá e vê se de repente você se adequa àquilo que você, né, aquelas perguntas, elas estão dentro lá do seu currículo, né? Pode incrementar algumas coisas aí, talvez, no seu currículo, tá? A gente, daqui a pouco, vai lá para a aula da Liliane, né? Na verdade, para a gente fazer um desfecho. Antes de a gente ir para lá, eu quero ver se vocês têm alguma dúvida. E além de a gente ir para lá, eu vou falar um pouco da atividade que a gente tem para fazer de encerramento. O que é essa atividade? Ela está lá no Que Mágico, vocês vão fazer no próprio Que Mágico. São 2 perguntas que tem lá. Uma delas, vocês vão fazer o desenho de um budget, tá? É individual. Então, o que vocês vão colocar lá? Tá? Eu quero que vocês coloquem o que é o budget, falam nas palavras de vocês o que vocês entenderam, né? De repente, tem um material aí no Que Mágico para pegar, né, como base. A Giovana não participou da aula passada, mas tem lá explicando o que é o budget, como faz, tem vários desenhos lá. E aí você pega um exemplo, né? E de repente você vai preciso fazer uma planilha de janeiro a dezembro, eu preciso colocar lá um número. Não necessariamente, tá? Você não tem necessidade de você colocar uma planilha. Se você achar que com a planilha você vai explicar melhor, coloca uma planilha lá. Mas não necessariamente eu preciso da planilha, tá bom? Então, de repente, vocês podem se preocupar, vou ter que preencher a planilha. Não precisa preencher, não é um trabalho gigante de montar uma planilha, né? Mas, de repente, eu quero que vocês escrevam o que vocês entendem de budget, em que momento que vocês usam o forecast, que tem lá também, que o forecast é o ajuste do orçamento, em que momento eu uso isso, né? E para RH, para que eu uso, para que é importante, o que eu tenho que acompanhar. E hoje eu já dei alguns exemplos, e aí tem outros que a gente já falou na aula passada. Isso é a primeira pergunta que tem lá. E a segunda é você incorporando o papel de consultor e como que você entendeu aí a remuneração estratégica e o que você sugeriria, de repente, para mim, abrindo uma empresa, para eu dar de remuneração estratégica para os meus funcionários. E o que seria algo viável, né? Algo que eu consiga fornecer, e qual é a vantagem que eu teria com isso, tá? São essas 2 perguntas, vocês vão escrever lá direto no Que Mágico. Quem quiser, às vezes vocês mandam em arquivo, né? Que às vezes fica mais fácil. Você vê a pergunta e não precisa ficar ali ligado na internet, no Que Mágico. Você vai lá no seu Word, fica escrevendo, enfim, depois cola lá o trabalho, sem problema nenhum, tá? Mas é feito e entregue tudo lá no Que Mágico. Até quando vocês vão fazer essa atividade para mim? Até sexta-feira que vem. Estou dando aí um prazo razoável para vocês. Por que eu não dei mais prazo e eu não consigo fazer isso? Porque eu entro em férias da faculdade, né? E aí a gente tem que entregar todas as notas. Vocês já estão praticamente aí, uma grande parte são os formandos de hoje, vamos dizer assim, né? Então, ó, parabéns para vocês, né? Que estão aí fechando um ciclo de uma pós-graduação, né? De algum passo a mais aí na vida de vocês. E aí a gente eu vou pegar aqui o link que a Hélida, deixa eu ver só se a Hélida já me mandou, que a gente tem um link para a gente ir para lá. Então, o que a gente vai fazer? Antes disso, né? Vocês têm dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fechou? Na segunda questão, professora, fala para mim de novo. Eu quero que vocês vão falar sobre, imagine você sendo uma consultora para mim. Então, eu tenho uma empresa, eu pago o salário para os meus funcionários, e você vai implementar algo de remuneração estratégica na minha empresa para mim. Tá? Então, algo assim, que seja algo fácil, né? Não vai dizer para mim que a minha empresa tem que pagar, né, R$5.000 a mais para o Linaldo comprar outro Fuscão, né? Então, não vai, de repente, colocar algumas coisas nesse sentido, mas o que você orientaria para essa empresa? Por que ela teria, por que você orienta ela a ter uma remuneração estratégica? Né? Se ela tiver só aquele salário fixo todo mês, será que os funcionários dela vão estar motivados? E assim, não precisa se
prenderem com valores, com dinheiro. Ah, eu vou dar R$ 100 a mais, R$ 200 a mais. Não, pode ser até uma questão dessa, de pagar uma pessoa para ajudar a olhar o filho em casa, né, para o dia do aniversário. Pode ser ir por esse caminho também, tá? Isso passa a ser também uma remuneração estratégica. Tá bom? Ficou claro? Legal. Então tá joia. Então eu vou colocar lá no grupo, todo mundo que está aqui, se alguém não tiver, eu posso colocar aqui, né? Acho que fica melhor eu colocar o link aqui no chat. Espera aí que eu vou lá já buscar o link no chat, eu vou colocar no grupo e vou colocar aqui, tá bom? Aí a gente vai para esse lado. Deixa eu pegar aqui, se a Elida me mandou. Espera lá. Aqui, a Liliane. Liliane me mandou? Mandou. Eu vou pegar aqui o link da Liliane. Minuto só. E aí a gente faz o desfecho da disciplina lá, tá? Espera lá. Ó, eu vou colocar aqui, tá no chat o link. Eu também tô indo para lá, tá? Tá aí o link, eu também tô indo para lá, e vou sair dessa e a gente vai para lá. E eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também para a gente ir para lá, tá bom? A gente se vê em minutos, só para a gente transitar para ir para lá, tá bom? Faz de conta que a gente está saindo de uma sala e indo para outra. Vamos incorporar a presença. Eu já estou indo para lá também, tá, pessoal? Até já. Eu estou saindo desse para chegar lá.